Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui do Ideias em Conflito. E hoje nós vamos falar sobre a PEC da escala 6x1. Mas o que é uma PEC? Bom, antes de tudo é necessário que a gente explique o que é uma PEC. E a PEC é uma sigla para Proposta de Emenda Constitucional. Como o nome diz, ela visa emendar a Constituição, ou seja, corrigir algum ponto em que a Constituição ela não se faz presente ou ela é omissa. Seja porque o tempo passou e as coisas mudaram, ou até mesmo por um erro do legislador. Então, em resumo, a PEC ela tenta corrigir a Constituição. Mas agora vamos passar para outro conceito, o da escala em si. O que é a escala 6x1? Bom, como o nome diz, pegando uma semana de 7 dias, que é a semana padrão, você vai trabalhar 6 dias nessa semana com um descanso semanal remunerado. Esse descanso ele pode ser alternado, sendo em qualquer um dos dias, mas necessariamente uma vez por mês terá que ser aos domingos. É um modelo muito comum em setores como comércio, indústria, serviços, pela necessidade de todos os dias, inclusive fins de semana e feriados, as pessoas estarem lá recorrentemente trabalhando. Além dos 6 dias trabalhados e do descanso semanal, algumas outras características são a jornada diária de 8 horas, a impossibilidade de trabalho nos feriados e, caso isso aconteça, a necessidade de pagamento ou com um adicional salarial ou com mais uma folga e também o acréscimo de 50% nas horas excedidas da carga horária diária, como eu disse, de 8 horas, que no final da semana vão totalizar 48 horas trabalhadas. Bom, alguns dos benefícios da escala 6x1 são, primeiramente, a capacidade que a empresa vai ter de abrir todos os dias da semana. Pois, como eu expliquei, se o trabalhador trabalha 6 dias na semana e folga em apenas um, é muito mais fácil para que o empreendedor tenha menos funcionários, gaste menos e consiga estar aberto todos os dias, inclusive de fins de semana. Então, por exemplo, imaginando um comércio pequeno de bairro, que tem 1 ou 2 funcionários, se eles trabalham nessa escala, fica muito mais fácil para o dono conseguir colocar alguém no lugar para pontualmente cobri-los do que se eles tiverem mais folgas. Porque como eles folgam apenas uma vez, é muito mais fácil que o próprio dono, por exemplo, vá lá e faça a jornada de 8 horas naquele dia sem nenhum problema e sem nenhum prejuízo ao seu próprio empreendimento. Outro benefício seria o atendimento estendido ao cliente, porque como ele está lá praticamente a semana inteira, ele consegue o mesmo funcionário atender várias vezes o cliente já sabendo qual é a demanda. Então, voltando, por exemplo, de um supermercado ou de algo do gênero, conforme o cliente for voltando, o atendimento ele vai ser um pouco mais personalizado, já que o mesmo funcionário vai atendê-lo várias vezes e com a especificação correta, com o treinamento correto, ele vai estar preparado para atender o cliente da melhor forma. Outra coisa seria a capacidade que tem de a empresa atingir metas de forma mais rápida, porque, novamente, o trabalhador ele vai estar lá 6 dias na semana, não 5, não 4. Então, ele consegue gerar mais produtividade, porque ele está lá muito mais tempo. São 48 horas na semana em que ele vai estar lá trabalhando, ele vai estar produzindo e, novamente, com a capacitação correta, isso vai gerar muito mais lucratividade para a empresa, que é um dos tópicos, controle financeiro. Além da lucratividade maior em razão da maior produtividade, nós também temos o controle de gastos, porque o empreendedor não vai precisar se preocupar em contratar 2, 3 equipes para poder cumprir as folgas, porque, como eu expliquei anteriormente, ele mesmo pode cumprir a folga porque é um dia só na semana. Então, eventualmente, numa terça-feira o funcionário dele não vai, tudo bem, ele vai estar lá, tudo bem, vai ter outro funcionário. Agora, se ele não fosse 2 dias, ele precisaria de uma outra equipe já, porque são 2 dias para cada funcionário, se forem 2 funcionários, são 4 dias, porque é muito raro que eles coincidam folgas. E outra coisa é, como eu disse agora, das folgas em dias úteis. Não necessariamente o trabalhador da 6x1 vai folgar em sábado, vai folgar em domingo. Ele pode pegar uma folga de segunda-feira. Então, para o empreendedor isso é muito melhor, porque, de forma geral, a população tem mais tempo para ir em um comércio, para ir em uma indústria, de dias de fim de semana, em dias inúteis, por assim dizer. Então, nos dias úteis, ele consegue dar uma folga melhor, também em razão da menor rotatividade de clientes. Agora, passando por alguns malefícios que a escala 6x1 traz,
A maioria deles está voltada para o trabalhador em si, mas um deles seria o aumento da informalidade. Isso porque, a partir do momento que você tem a escala 6x1, uma escala muito puxada, muito complicada, muitas vezes a empresa também não quer pagar os direitos trabalhistas desse trabalhador, ou até mesmo não quer contratar outros trabalhadores, porque, como eu disse anteriormente, um só dá para quase a semana inteira, ele só não vai estar lá em um dia, então eu não preciso de outro, eu mesmo me viro, ou senão eu trago alguém informal que não vai trabalhar com registro, não vai trabalhar com nada, mas toda semana ele vai estar lá suprindo a folga do outro. Outra questão seria a utilização das folgas como recuperação e não como lazer. Porque o conceito da folga, a ideia de você ter uma folga remunerada, é de que você consiga ter descanso, você consiga ter lazer na sua semana e não só trabalho, trabalho, trabalho. O grande problema da 6x1 é que, como ela é muito puxada, ela é muito cansativa para o trabalhador, muitas vezes esse trabalhador ele vai passar toda a folga dele deitado na cama, porque ele está exausto de ter trabalhado 48 horas num tiro só. Porque, como a escala diz, ele trabalha 6 dias ininterruptos para folgar um. Ele não vai trabalhar 3, folgar 1, trabalhar mais 3. Ele trabalha 6 de uma vez só. Então, quando chega na folga dele, ele está extremamente cansado. Ele não vai conseguir fazer qualquer outra coisa que não seja descansar. Outra coisa é a precarização do trabalho, pois também entra nessa questão de cansaço. Como que o trabalhador que está lá todo dia, trabalhando 8 horas diárias, vai conseguir descansar para poder estar bem no outro dia para trabalhar? Então, cada vez mais o trabalho dele vai ficando pior e, consequentemente, isso vai gerar uma questão problemática para a empresa. Até agora nós falamos sobre os malefícios relacionados à empresa, mas e quanto ao trabalhador? Quais são os prejuízos para ele? O primeiro deles seria o isolamento social. Isso porque o trabalhador ele vai trabalhar 8 horas por dia, 6 dias por semana, são 48 horas semanais. Mas, além disso, todos nós sabemos que, de acordo com a CLT, ele tem que ter pelo menos 1 hora de almoço, então são já 9. Mas o deslocamento até o serviço e de volta para sua casa, que embora não contabilizados para questões de remuneração e de questões previdenciárias, eles entram na vida prática do trabalhador. Então, o trabalhador ele estaria à disposição da empresa, considerando que ele leva 2 horas para chegar no serviço, são 2 horas para ir, 9 lá, 8 trabalhadas e 1 de almoço, mais 2 horas para voltar. Isso dá um total de 13 horas no dia. Mais 7 horas de descanso, que seria o ideal para um homem adulto, para uma mulher adulta. São 20 horas no dia, de um total de 24, em que ele está à disposição da empresa. Sobrando apenas 4 para que ele faça a marmita do próximo dia, para que ele se prepare, para que ele cuide de um eventual filho, de um eventual pai, da própria casa. É muito pouco tempo que sobra. E quando ele tem a folga, ele nem sempre vai conseguir se envolver socialmente, porque, como foi dito, algumas das folgas caem de terça-feira. E às terças-feiras é muito difícil que alguém consiga ver os amigos, que alguém consiga ver a família. Então isso acaba isolando essa pessoa. Por mais que, eventualmente, todo mês ele tenha que ter um descanso no domingo, fazendo uma conta simples, ele teria um domingo por mês. Nós temos 12 dias no ano em que ele vai poder ver os amigos. Isso considerando que os amigos deles possam todos os domingos que ele esteja livre, que a família dele possa todas as vezes que ele esteja livre. Então, são 12 dias de um total de 365 no ano inteiro em que ele vai conseguir ter algum tipo de envolvimento social. Outro problema seria o comprometimento da saúde física e mental, porque, novamente, são 8 horas trabalhadas, 1 de descanso, mais o deslocamento, isso cansa, tanto físico quanto mentalmente. Além de que, muitas vezes, mesmo com um chefe legal, o trabalho pode ser chato, o trabalho pode ser ruim. Se for trabalhar com atendimento ao cliente, isso cansa. Ele vai ouvir muita coisa que ele não gostaria de ouvir, que ele não merecia ouvir. Ou até mesmo ele pode ter um chefe muito ruim, que seja carrasco, que cometa assédio moral contra ele. E tudo isso vai desencadear uma depressão, um próprio burnout, porque essa pessoa está trabalhando demais, ela está se expondo demais a uma situação ruim, que não é boa para ela. E outra questão também nessa linha seria o prejuízo na qualidade de vida. Porque, como eu disse, 4 horas por dia não dá para nada. Se a pessoa tiver que preparar uma marmita para o próximo dia, considerando que ela mora sozinha, ela prepara uma marmita para o próximo dia, dá uma arrumada na casa, toma banho, separa a roupa do próximo dia
e assista a um episódio de uma série de mais ou menos 40 minutos, isso é muito pouco para que você consiga ter de fato um nível moral, né, de felicidade, ok. Então acaba que a qualidade da vida dele fica ruim, ele não consegue desenvolver outras atividades, não consegue desenvolver hobbies, não consegue estudar, porque ele simplesmente não tem tempo. Considerando que ele fosse fazer uma faculdade enquanto trabalha na 6x1, com todo esse deslocamento, ele chegaria todo dia atrasado, chegaria tarde em casa, dormiria 5 horas, e num total de 5 anos fazendo isso, a probabilidade de ele desenvolver uma doença, seja física, seja mental, é enorme. Então isso tudo afeta muito a qualidade de vida dessa pessoa. Eu já falei sobre os malefícios, sobre os benefícios, sobre o que é uma PEC e sobre a escala em si. É hora de falar um pouco sobre no que consiste a PEC da 6x1. Bom, a proposta ela foi criada pela deputada Érica Hilton, eleita pelo PSOL de São Paulo. E o que acontece é que nessa proposta, a deputada Érica, ela pretende acabar com a 6x1 de forma constitucional, ou seja, proibir que existam trabalhadores trabalhando nessa escala e institucionalizar que ao invés de 48 horas semanais, o teto seja de 36 horas semanais, ou seja, trabalhando na escala 4x3, onde o trabalhador trabalharia 4 horas, 4 dias na semana e descansaria 3, de forma seguida, sem qualquer tipo de redução salarial, previdenciária ou qualquer outro prejuízo para o trabalhador. A gente falou sobre a PEC em si, o que ela aborda, todas as questões. Eu gostaria de falar com os que estão projetando essa PEC, com a deputada Érica, com os outros deputados que assinaram. Fazendo uma síntese de tudo que foi dito, de tudo que foi estudado para essa videoaula, eu acredito pessoalmente que seria interessante fazer algumas modificações na proposta para adequá-la à realidade. Porque, é claro, no mundo ideal, no Brasil ideal, seria lindo que todo mundo pudesse trabalhar 4x3, ter descanso, ter tempo com a família, com os amigos, que todo mundo se amasse, se respeitasse. Mas a gente sabe que não é essa a realidade. A gente sabe a dicotomia política que a gente vive. A gente sabe o problema financeiro que o Brasil tem. Nós sabemos os problemas do Brasil. E nós sabemos também que isso é irreal, que isso é impossível. Então, a grande questão é que uma escala 4x3 vai quebrar o microempreendedor. E não é isso, eu tenho certeza que não é isso que a deputada quer. Eu tenho certeza que não é isso que quem projetou e quem idealizou isso quer. Porque nós queremos, na verdade, proteger os hipossuficientes. E os hipossuficientes englobam também o microempresário, englobam o dono da padaria do bairro, englobam o dono do mercado da periferia, englobam todas essas pessoas que, embora sejam empreendedoras, não são as grandes marcas, não são as big techs. Então, a grande questão está na previsão legal para que grandes empresas possam se aproveitar dessa escala. Porque a escala, como eu disse, ela ajuda muito o microempreendedor, ela ajuda muito o comércio regional. Então, tirando isso, tirando essa escala do comércio regional, empresas de marca, como por exemplo uma OXXO, tem muito mais capacidade de capital para tomar esse mercado e monopolizar esse mercado na região, suprimindo completamente aquele tiozinho que tem uma padaria, suprimindo a tia que vende café, porque eles têm muito mais capital, eles conseguem fazer essas contratações de forma muito mais tranquila. Então, para eles, se for 4x3, se for 6x1, no fim não vai mudar nada, vai alterar um pouquinho a margem de lucro, mas eles continuam sendo empresas trilionárias, eles continuam sendo empresas multinacionais. Então, a crítica e a ideia que acredito que seja legal, que nós acreditamos, nós do Ideias em Conflito acreditamos que possa ser interessante, é de balizar essa questão da escala de acordo com a lucratividade da empresa. Então, por exemplo, se a empresa lucra até tantos mil, ela pode utilizar 6x1, desde que ela tenha outras previsões, sei lá, durante um mês, em alguma semana, esse funcionário vai ter 3 dias de descanso, mas nas outras ele vai ter um só. De repente aumentar as férias de 30 para 45 dias, mudar algumas outras questões que não só a escala, porque senão a gente vai acabar destruindo o microempreendedor. Enquanto que as grandes empresas, de fato, sejam proibidas de utilizar essa escala, porque na realidade elas se aproveitam dessa escala, elas se aproveitam da possibilidade, por exemplo, um McDonald's da vida,
para colocar lá o funcionário 6 vezes, e nós sabemos que ele não precisa estar lá 6 vezes. Nós sabemos que todas as franquias do McDonald's têm capacidade, porque o McDonald's é uma empresa gigante. Eles têm capacidade, eles têm um lucro muito grande para poder contratar outras pessoas. E isso também ajudaria a evitar o acúmulo exagerado de capital, porque cada vez em que as grandes empresas tivessem que gastar mais para garantir um bom serviço, elas não estariam acumulando tanto e estariam empregando mais pessoas, estariam resolvendo mais problemas sociais do que atualmente. Então, o resumo é esse. Nós acreditamos que seria interessante não generalizar o trabalhador da 6x1, como a atual proposta faz. E também, talvez seja irreal a escala 4x3 no atual momento do Brasil e no atual momento do mundo. É muito difícil imaginar um país em que uma pessoa trabalhe 4 dias apenas, porque qualquer economia do mundo vai ruir com isso. E por mais que isso seja um argumento muitas vezes pequeno, vai acabar com a economia, vai acabar com o empresário, mas se a gente acabar com a economia, o Estado não vai ter recolhimento de impostos, e se o Estado não tiver recolhimento de impostos, ele vai falhar, como ele já falha nas suas funções sociais. Então eu encerro a nossa crítica, encerro a nossa videoaula, agradeço muito. E qualquer dúvida que você tenha, seja sobre a nossa crítica, sobre a nossa proposta, sobre a PEC, sobre a deputada, qualquer coisa que você quiser saber, deixa aqui na nossa seção de comentários, que nós vamos responder lá no TikTok. Então já corre lá e se inscreve. Pode ir. Tá, obrigado. Tá bom. Agora... O que a PEC ela... Não. Pessoas estarem lá recorrentemente trabalhando. Pode ir. Além do Peraí. descanso... Não, peraí, que eu tava com o olhinho fechado. Vai, dias de um total... Quer recomeçar? Agora que você falou no meio, sim. Da escala 3x4. 4x3. Prejuízo para o trabalhador. Você acha que precisa... Pensou? Você acha que a gente vai embora que hora?